Olá meu irmão, olá minha irmã, bom dia a você, seja muito bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. Episódio 115 dessa manhã, dia 2 de setembro, aniversário de Blumenau, os irmãos blumenauenses, parabéns a vocês, a cidade linda que vocês têm, que nós temos, né, porque também faço parte dela. Chegamos hoje ao último capítulo do Gênesis, para mim motivo de muita alegria, 115 episódios, a gente ficou por 115 manhãs ou tardes, conversando sobre as Escrituras Sagradas e a origem das primeiras coisas. Um Deus organizado que cria um universo, que cria todas as possibilidades para haver vida, leis da física, elementos químicos, e aí gera o ser humano, um ser humano que nasce com um relacionamento com Deus, um ser humano que perde seu relacionamento íntimo com Deus pela desobediência, a curiosidade levou à desobediência, a desobediência levou à morte. O salário do pecado é a morte, o homem certamente morreria. Estamos hoje condenados à morte, mas em Cristo somos livres e temos vida eterna. Mas até aquele princípio, um homem que teve data de validade. Vemos depois um homem sendo chamado por Deus para reedificar todas as novas coisas que é Noé. Noé é obediente, constrói a arca, 120 anos trabalhando. Que perseverança, né, meu irmão? Noé é o símbolo da perseverança, do trabalho, da dedicação e da obediência. Se tem uma pessoa na Bíblia que foi perseverante, eu vejo que foi Noé. Uma delas, né, ou a mais perseverante para construir algo dessa magnitude. Claro que inspirado pelo Espírito Santo. Vemos depois a descendência de Noé, Sem, os semitas. Dali vai sair então Abraão. Abraão, pai da fé. Abraão, um homem que ouve a palavra de Deus e vive pela palavra. Abraão vai gerar filhos, vai gerar netos, o seu neto, um deles é Esaú, outro é Jacó, Jacó é o pai de José. E a gente chega hoje para finalizar a história desse Gênesis. Uma história bela, rica. A gente podia ficar aqui falando sobre detalhes e detalhes, esse vídeo ia chegar umas 3, 4 horas, com certeza, se nós fôssemos passando cada detalhe da presença e da majestade de Deus na vida desses homens. Mas aqui nós vamos finalizar então com o capítulo 50, falando sobre o sepultamento de Jacó. O sepultamento de Jacó ele foi de uma enormidade tão grande que até o faraó e os oficiais subiram para Canaã para sepultar. Jacó ele não seria sepultado ali no Egito. Jacó ele fez com que seu filho José jurasse que levaria o seu corpo para ser sepultado junto com o seu pai, junto com o seu avô, na caverna de Macpela, lá em Canaã. E assim fizeram, foram até lá, até a caverna que foi comprada de Efron, o Eteu, e lá fizeram o sepultamento dele. O sepultamento que levou alguns dias. Só de embalsamento foi 40 dias. Só de pranto e choro e luto foi 70 dias. Uma viagem de quase 500 quilômetros subindo do Egito para Canaã. Poucas vezes nas Escrituras Sagradas nós vamos ver os egípcios subindo para Canaã. Subindo, em vez de todas as pessoas. A gente vê muitos movimentos de pessoas descendo, né? A gente viu Abraão descendo do Egito. A gente viu José descendo ao Egito, a gente vai ver Moisés saindo do Egito, depois voltando e levando o povo do Egito embora, o povo hebreu. A gente vai ver Jesus descendo ao Egito, junto com seu pai José, sua mãe Maria. Mas poucas vezes a gente vê uma comitiva egípcia saindo do Egito. Isso demonstra o quão grande era... Perdão, irmãos, eu tenho essa minha rinite e ela não me dá trégua. Poucas vezes a gente vai ver essa situação dos egípcios subindo. Isso para você ver o quão grandioso era a presença de José lá no Egito. Que ele consegue convergir com que todos os cavaleiros, um cortejo digno de um faraó, um cortejo digno de um governador e de um rei. É o cortejo do enterro do nosso irmão Jacó. E aí a gente vai ver a parte final. Após Jacó falecer, o que vai acontecer? Os irmãos de Jacó, eles ficam receosos. Ai, Jacó morreu, nosso pai morreu, agora será que o nosso irmão ele vai agir com vingança para a gente? Então os irmãos vão até José e questionam ele. José, então, ele é bem simples, direto. Ele deixa uma palavra que para mim ela é virtuosa. O mal que vocês fizeram contra mim foi convergido em graça da parte de Deus. Descansem o vosso coração. Fiquem tranquilos. Eu sustentarei vocês. O Deus ao qual eu sirvo irá sustentar vocês. E a parte final do capítulo também é a morte de José. Quero fazer essa leitura com você.
José habitou no Egito, ele e a sua casa do seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Viu os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e fará com que vocês subam de volta para a terra que jurou a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamado, e o puseram em um caixão no Egito. Finalizamos hoje então, meu irmão, o livro de Gênesis. E se o Senhor nos permitir, amanhã, pela graça majestosa dele, iniciaremos o livro de Êxodo, dando continuidade nessa história magnífica, que é a história do povo de Deus. Desejo a você uma ótima quarta-feira, muita paz e que a graça do Senhor possa inundar o teu coração. Em nome de Jesus. Até amanhã.